Idosos. O risco de sofrer um acidente vascular cerebral aumenta por causa deste hábito noturno. Você sabia que a cada 40 segundos alguém sofre um acidente vascular cerebral? E o pior, muitos acontecem sem nenhum aviso claro. O que parece um dia normal, tomar um café, descansar, assistir TV, pode terminar em uma emergência total, porque existem hábitos diários que causam AVC e passam despercebidos. Um neurologista alerta que pequenos descuidos, como a forma como você dorme ou o que come, podem ser a diferença entre continuar com sua vida ou perder tudo. A partir dos 60 anos, o risco dobra. Por isso, se você se importa com sua saúde ou com a de quem você ama, fique até o final. Vou te mostrar os 10 hábitos mais comuns que aumentam o risco de AVC e como começar hoje mesmo a prevenção com ações simples, mas poderosas. Antes de começar, um pequeno favor. Se você ou alguém próximo tem mais de 60 anos e esse tema importa para você, escrevam nos comentários. Se acha que não se aplica, escreva 0. Sua opinião conta mais do que você imagina. Agora sim, quem fala é um neurologista que já viu de perto o quão devastador pode ser um AVC. E não é só pela idade ou genética. É por aqueles hábitos diários que parecem inofensivos, mas que vão enfraquecendo seus vasos sanguíneos sem que você perceba. Perder a fala, os movimentos ou a independência pode acontecer num piscar de olhos. Mas você não está aqui para se assustar. Está aqui para acordar. Porque a prevenção do AVC começa agora. Na sua casa, na sua rotina. Fique comigo enquanto revelo os 10 hábitos mais perigosos, terminando com o hábito que mais causa AVC e que quase ninguém suspeita. Hábito número 10. Comer sal demais sem perceber. Pode parecer inofensivo, mas este é um dos hábitos diários mais perigosos. E segundo diversos neurologistas, uma causa silenciosa por trás de muitos acidentes vasculares cerebrais. Você já reparou na quantidade de sal presente em sopas enlatadas, pães industrializados, comidas congeladas e petiscos que consome quase sem pensar? A maioria desses produtos contém níveis altíssimos de sódio oculto, e isso representa um risco real. O problema é que o sódio aumenta a pressão arterial. E a hipertensão, também conhecida como o assassino silencioso, é o principal fator de risco para um AVC. Com o tempo, o excesso de sal endurece as artérias, enfraquece seus vasos e os deixa muito mais propensos a se romper ou entupir. E o mais alarmante, não sentimos os efeitos na hora. Não dói. Não há sinais visíveis, até que seja tarde demais. Um neurologista explica assim: a maioria dos meus pacientes não sabia que estavam em risco. Comiam as mesmas coisas todos os dias durante anos. E um dia, o AVC chegou sem aviso. Mas você não está indefeso. A prevenção do AVC começa com decisões simples. Aqui estão 3 passos práticos que você pode aplicar hoje mesmo. Leia os rótulos. Muitos alimentos processados parecem inofensivos, mas estão carregados de sódio. Compare marcas e escolha as versões com menos sal. Substitua o sal por sabor natural. Use especiarias, ervas frescas, alho ou suco de limão para temperar sem aumentar a pressão. Dê preferência ao caseiro. Toda refeição feita em casa é uma chance de controlar exatamente o que entra no seu corpo. A recomendação ideal: mantenha seu consumo de sódio abaixo de 1,5 mg por dia, especialmente se você tem mais de 60 anos ou histórico familiar de AVC. Converse com seu médico para ajustar essa meta ao seu caso específico. Lembre-se, um lanchinho salgado de vez em quando não vai te levar direto ao hospital. Mas o consumo constante, diário, normalizado de sódio em excesso, pode ser o empurrão silencioso que seu sistema vascular não precisa. A prevenção do AVC está nas suas mãos e no seu prato. Você já prestou atenção em quanto sal consome por dia? Comente sim se já faz isso, ou não se ainda não reparou. Sua resposta pode ajudar outras pessoas também. Hábito número 9. Dormir de barriga para cima com vários travesseiros. Um risco invisível todas as noites. Pode parecer uma forma inofensiva de dormir. Na verdade, muitos fazem isso por hábito ou conforto. Deitam na cama, empilham 2 ou 3 travesseiros sob a cabeça, ligam a televisão ou leem um pouco. E sem perceber, adormecem assim.
Mas essa posição tão comum pode estar afetando sua saúde mais do que você imagina, especialmente se você tem mais de 60 anos ou sofre com problemas respiratórios durante a noite. Quando dormimos de barriga para cima com muitos travesseiros, o pescoço se dobra para frente e as vias respiratórias podem se estreitar, principalmente em pessoas que roncam ou apresentam apneia leve do sono. O resultado: diminuição no fluxo de ar, níveis mais baixos de oxigênio no sangue e, com o tempo, aumento silencioso da pressão arterial. Quantos anos da sua vida você pode perder apenas por dormir mal todas as noites? O mais preocupante é que muitos desses efeitos ocorrem sem que você perceba. O cérebro precisa de oxigênio constante durante o sono. Quando não recebe o suficiente, podem ser ativados processos inflamatórios, desequilíbrios hormonais e até favorecer a formação de pequenos coágulos nos vasos sanguíneos. Uma noite isolada pode não causar grandes danos, mas a repetição diária sim. E os sintomas são sutis. Acordar com dor de cabeça, sentir a boca seca, estar cansado mesmo dormindo 8 horas. São sinais de que algo está interferindo na qualidade do seu sono e possivelmente também na sua saúde cerebral. O que você pode fazer? Primeiro, considere dormir de lado, uma posição que facilita a respiração e reduz os riscos associados à apneia. Segundo, use apenas um travesseiro firme que mantenha seu pescoço alinhado com a coluna vertebral. E se alguém já comentou que você ronca alto ou se você nota pausas na respiração durante o sono, não ignore. Procure um especialista e considere fazer um teste de apneia do sono. Pode parecer exagero, mas não é. Dormir mal não apenas rouba sua energia, também pode abrir caminho para complicações como a hipertensão e, mais tarde, um AVC. Dê ao seu corpo o que ele precisa para se recuperar a cada noite, porque é durante essas horas de descanso que seu cérebro se regenera, elimina toxinas e mantém as funções que permitem que você pense, se mova e viva com autonomia. Hábito número 8. Ficar sentado por horas. O inimigo silencioso da circulação sanguínea. É fácil cair nessa armadilha. Uma cadeira confortável, um bom filme, um livro envolvente ou simplesmente passar horas em frente ao computador. Tudo parece inofensivo até que você percebe que ficou horas sem se mover. O que muitos ignoram é que o sedentarismo prolongado, principalmente após os 60 anos, não afeta apenas os músculos e articulações. Ficar sentado por longos períodos pode ter um impacto sério no sistema circulatório. Quando permanecemos imóveis, o sangue circula mais lentamente pelas veias, especialmente nas pernas. Essa lentidão favorece a formação de coágulos, pequenos, mas perigosos. Um dos maiores riscos é a trombose venosa profunda, que ocorre quando se forma um coágulo em uma veia profunda do corpo, geralmente nas pernas. Se esse coágulo se soltar, ele pode viajar pela corrente sanguínea até o cérebro, causando um AVC que transforma sua vida em questão de segundos. Conforme envelhecemos, esse risco aumenta. A elasticidade dos vasos sanguíneos diminui, o fluxo torna-se mais lento e os processos de reparação celular já não funcionam com a mesma eficiência. O corpo precisa de movimento mesmo que mínimo para manter a circulação ativa e oxigenar adequadamente o cérebro. Qual a solução? Você não precisa correr nem fazer exercícios intensos. Pequenas ações já ajudam. Programe um alarme a cada 30 ou 40 minutos e levante-se. Caminhe pela casa. Mova os tornozelos, eleve os calcanhares ou apenas marche no lugar por alguns minutos. Esses movimentos simples ajudam o sangue a circular melhor, reduzem o acúmulo e evitam a formação de coágulos. A chave está na constância. O que você faz a cada hora tem mais impacto do que aquilo que faz uma vez por semana. Hábito número 7. Comer muitos alimentos processados. Uma ameaça diária disfarçada de praticidade. No ritmo acelerado do dia a dia, muitas decisões alimentares são tomadas por conveniência. Uma pizza congelada que fica pronta em minutos, biscoitos industrializados com o café, um pacote de batatas fritas na frente da TV. E embora essas escolhas pareçam inofensivas até reconfortantes, quando se repetem todos os dias, seus efeitos se acumulam silenciosamente no seu corpo. Alimentos processados não contêm apenas muito sal. Eles também estão cheios de conservantes químicos, gorduras transinsaturadas, açúcares adicionados e outros aditivos que desequilibram profundamente o organismo. Esses ingredientes estimulam a inflamação crônica,
uma das principais causas do desgaste das artérias. Cada vez que você consome esse tipo de produto, expõe o revestimento dos vasos sanguíneos a um dano contínuo. Esse dano faz com que as artérias percam flexibilidade, fiquem inflamadas e mais vulneráveis ao acúmulo de placas. Quando isso acontece, o risco de obstrução ou rompimento, duas das causas mais comuns de AVC, aumenta consideravelmente. Nem sempre a culpa é só da idade ou do estresse. Muitas vezes, a alimentação do dia a dia tem muito mais responsabilidade do que parece. Mas a boa notícia é que você pode reverter grande parte desse risco. Comece com mudanças simples. Costuma jantar comida congelada? Experimente preparar algo em casa, como legumes frescos salteados com uma fonte magra de proteína. Seu café da manhã é um bolinho ou cereal cheio de açúcar? Substitua por aveia com frutas naturais e sementes. Ao fazer isso, você está mandando um recado claro ao seu corpo. Quero proteger minhas artérias. Quero prevenir. E não vai notar só nos exames de sangue. Logo você vai sentir mais energia, menos cansaço, mais foco e melhor humor. Tudo porque seus vasos sanguíneos, em vez de lutarem contra toxinas e excesso de sódio, poderão fazer o que sabem de melhor: oxigenar seu cérebro, nutrir seus órgãos e manter o corpo em equilíbrio. Hábito número 6. Ignorar os roncos e a apneia do sono. Um risco noturno que muitos subestimam. Alguém já te disse que você ronca alto? Já acordou de repente, ofegante ou com o coração disparado? Talvez você pense que é algo inofensivo, apenas mais uma chatice do sono. Mas na verdade, pode ser um sinal sério de que seu cérebro não está recebendo oxigênio suficiente durante a noite. Roncos intensos e pausas na respiração ao dormir são sinais claros de apneia do sono, uma condição muito mais comum do que se imagina e profundamente subestimada. Essa interrupção constante do fluxo de ar faz com que os níveis de oxigênio no sangue caiam perigosamente, obrigando o corpo a entrar repetidamente em estado de alerta. Cada vez que isso acontece, a pressão arterial dispara. Hormônios do estresse, como o cortisol, são liberados em grandes quantidades, e as artérias sofrem uma espécie de microtrauma noturno. Noite após noite, esses picos danificam o sistema cardiovascular e favorecem a formação de coágulos. Com o tempo, isso cria o cenário ideal para um acidente vascular cerebral. E o mais alarmante, muitas pessoas vivem com essa condição sem saber, atribuindo o cansaço, as dores de cabeça matinais ou a dificuldade de concentração à idade ou ao estresse. Mas há esperança. A apneia do sono tem tratamento e nem sempre exige algo invasivo. Às vezes, basta perder alguns quilos, dormir de lado em vez de barriga para cima, ou usar um aparelho CPAP à noite para manter as vias respiratórias abertas. Essas pequenas mudanças podem restaurar o fluxo de oxigênio para o cérebro, melhorar o descanso e reduzir drasticamente o risco de AVC. Portanto, se você ronca, se sente exausto mesmo depois de dormir ou se alguém já comentou que você para de respirar enquanto dorme, não ignore. Converse com seu médico, peça uma avaliação do sono e tome uma atitude. Sua saúde cerebral e sua qualidade de vida podem depender disso. Hábito número 5. Não beber água ao acordar. Um erro que pode afetar sua saúde cerebral. Quando você abre os olhos pela manhã, seu corpo já passou várias horas sem hidratação. Essa primeira hora após se levantar é crucial para restaurar o equilíbrio. Se você não toma água nesse momento, seu sangue permanece mais espesso, aumentando o risco de formação de coágulos que podem bloquear o fluxo sanguíneo para o cérebro. Talvez você já tenha se sentido meio tonto ou confuso ao acordar e pensou que era só por causa da idade. Na verdade, pode ser um sinal de desidratação leve, algo que pode ser corrigido facilmente com um simples copo de água nos primeiros 30 minutos do dia. Espere até o hábito 4. Muita gente o faz todos os dias sem saber o perigo que representa. Se achar a água sem graça, adicione algumas gotas de limão ou um pouco de gengibre para dar sabor. Embora o café seja tentador e faça parte do ritual matinal de muitos, lembre-se de que ele é diurético e pode piorar a desidratação se for consumido antes da água. Por isso, beber água antes do café é um pequeno, porém poderoso hábito que pode melhorar significativamente sua circulação e ajudar seu cérebro a receber o oxigênio e os nutrientes de que precisa para funcionar bem. Não espere sentir sede para se hidratar. A sede é um sinal tardio de que seu corpo já está pedindo água há horas.
Inscreva-se no canal para mais dicas essenciais para cuidar da sua saúde cerebral e prevenir o AVC. Ative o sininho e não perca nenhum vídeo. Cuide do seu bem-estar hoje mesmo. Hábito número 4. Deixar o estresse controlar seu dia. Um inimigo silencioso da saúde cerebral e cardiovascular. O estresse não é apenas um incômodo mental ou emocional passageiro. Quando se torna constante e crônico, desencadeia no corpo uma série de reações químicas extremamente prejudiciais. O corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina em grandes quantidades. Essas substâncias são úteis em momentos de emergência, mas quando permanecem elevadas por muito tempo, causam danos silenciosos e progressivos. Uma das principais consequências desse excesso hormonal é a contração constante dos vasos sanguíneos, o que eleva a pressão arterial. Imagine as artérias como tubos flexíveis. O estresse é como dobrar um clipe de metal repetidamente até que ele quebre. Dia após dia, a tensão nas paredes arteriais aumenta, tornando-as mais frágeis e propensas a rupturas ou obstruções que podem levar a um AVC. Para quem tem mais de 60 anos, essa situação pode ser ainda mais grave. Nessa fase da vida, as responsabilidades muitas vezes aumentam. Cuidar de pais idosos ou netos, lidar com as finanças limitadas da aposentadoria, enfrentar preocupações com a saúde e o envelhecimento. Tudo isso eleva os níveis de estresse e, sem uma gestão adequada, transforma-se em um risco silencioso para o coração e o cérebro. Mas nem tudo está perdido. É possível controlar o estresse, e isso pode fazer uma grande diferença na sua saúde cerebral e geral. Veja algumas estratégias práticas para começar. Faça pausas curtas para meditação. Bastam 5 minutos por dia para fechar os olhos, focar na respiração e limpar a mente. Esses momentos de calma ativam o sistema nervoso parasimpático, ajudando a reduzir a pressão arterial e acalmar o corpo. Caminhe quando o estresse acumular. Caminhadas curtas, mesmo dentro de casa ou no jardim, estimulam a circulação e reduzem os níveis de cortisol. Movimento leve é uma poderosa ferramenta contra a tensão. Reserve tempo para hobbies relaxantes. Atividades como jardinagem, yoga leve, ouvir música ou ler um bom livro não são apenas prazerosas, também reduzem o estresse e promovem o bem-estar emocional. Talvez você não note mudanças imediatas, mas internamente seus vasos sanguíneos já estarão agradecendo. O estresse crônico não tratado pode causar sérios danos às artérias e aumentar muito o risco de AVC. Por outro lado, gerenciá-lo diariamente pode proteger você e manter seu sistema cardiovascular em equilíbrio. Transforme o manejo do estresse em prioridade, como escovar os dentes ou tomar seus remédios. Tornar isso um hábito constante é uma das melhores decisões que você pode tomar para evitar um acidente vascular cerebral e melhorar sua qualidade de vida. Lembre-se, o estresse não desaparece sozinho, mas com pequenas mudanças e atenção consciente, você pode controlar seus efeitos e proteger sua saúde a longo prazo. Hábito número 3. Beber bebidas açucaradas todos os dias. Aquela caixinha de suco pela manhã que muita gente considera uma opção saudável pode, na verdade, ser uma fonte importante de açúcar oculto. Muitas marcas comerciais contêm tanto açúcar quanto os refrigerantes tradicionais. O mesmo acontece com os chás adoçados, bebidas energéticas e cafés aromatizados que estão tão na moda. Esse excesso de açúcar provoca picos rápidos nos níveis de glicose no sangue, obrigando o pâncreas a trabalhar mais para produzir insulina e tentar equilibrar esses níveis. Com o tempo, o corpo pode desenvolver resistência à insulina, um processo que causa inflamação crônica nas artérias e eleva a pressão arterial. Esse dano silencioso não afeta apenas o peso ou a forma física. Prejudica diretamente os vasos sanguíneos. O excesso de açúcar alimenta a inflamação e contribui para a formação de placas nas artérias, criando um ambiente propício à formação de coágulos e obstruções, que podem desencadear um acidente vascular cerebral, AVC. À medida que envelhecemos, especialmente após os 60 anos, a capacidade do corpo de lidar com o consumo constante de açúcar diminui significativamente. É por isso que a incidência de diabetes aumenta com a idade. E a diabetes é um dos fatores de risco mais relevantes para o AVC. A boa notícia? O corpo pode responder de forma positiva e relativamente rápida assim que você começa a reduzir o consumo de açúcar.
Uma mudança simples e eficaz é substituir as bebidas açucaradas por água natural, infusões sem açúcar ou café sem adoçar. Se você sente vontade de algo doce, pode adicionar um pouco de leite ou usar adoçantes naturais que combinem com seu paladar. Com o tempo, o gosto por doces tende a diminuir e você notará inúmeros benefícios não só para o cérebro, mas para a saúde geral. Mais energia, melhor controle do peso e menor risco de doenças cardiovasculares. Hábito número 2. Pensar. Comigo isso não vai acontecer. A negação talvez seja um dos hábitos mais perigosos e comuns que existem. A gente ouve falar de AVCs nas notícias, ou por meio de amigos e familiares que passaram por isso, e a reação mais natural costuma ser pensar: isso é terrível, mas comigo não vai acontecer. Esse pensamento traz uma falsa sensação de segurança, mas a realidade é que o acidente vascular cerebral não escolhe. Pode atingir qualquer pessoa, independentemente de quão saudável ou ativo você se sinta hoje. Mesmo que hoje você se sinta cheio de energia, saudável e sem sintomas, são os seus hábitos diários que constroem a base da sua saúde futura. Por isso, é fundamental não minimizar, nem ignorar os sinais ou fatores de risco que podem estar presentes mesmo que você ainda não os perceba. Deixe-me compartilhar uma história real que ilustra esse ponto. Um dos meus pacientes, um professor aposentado de 62 anos, foi ao consultório para um check-up de rotina. Ele se sentia em perfeita saúde e, embora às vezes a pressão estivesse um pouco alta, atribuía isso ao estresse cotidiano e não dava muita importância. Achava que não era algo sério. No entanto, um ano depois, sofreu um AVC leve que afetou sua fala e sua capacidade de se comunicar. Com a reabilitação, conseguiu se recuperar, mas me confessou: eu realmente achei que AVC era coisa que só acontecia com os outros, não comigo. Essa é a armadilha da negação. Ignorar o risco de um derrame é como dirigir um carro com a luz de alerta do motor acesa. Pode até continuar rodando por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, as consequências virão e podem ser graves. Por isso, é vital ter consciência dos seus hábitos, prestar atenção ao nível de estresse, à alimentação e a qualquer sintoma, por menor que pareça. Não se trata de viver com medo, mas de viver com intenção e respeito aos limites do corpo. É um ato de autocuidado, especialmente após os 60 anos, quando o corpo exige mais atenção e proteção. Não deixe que a negação te coloque em risco. Informar-se, mudar hábitos e consultar o médico regularmente pode fazer a diferença entre uma vida longa e saudável e consequências que poderiam ter sido evitadas. Hábito número 1. Nunca medir a pressão arterial. A pressão alta é conhecida como o assassino silencioso, por um motivo muito claro. Não pode ser vista, sentida ou cheirada. Essa condição pode passar despercebida por anos, mas, durante esse tempo, está silenciosamente danificando suas artérias, enfraquecendo-as e colocando sua saúde cardiovascular em risco. Dia após dia, ano após ano, a pressão alta exerce uma força constante sobre as paredes dos vasos sanguíneos, o que pode causar um desgaste progressivo e aumentar significativamente o risco de eventos graves, como um AVC ou um infarto. Quando os sintomas finalmente aparecem, dores de cabeça intensas, tonturas, visão turva ou sensação de fadiga, muitas vezes já é tarde demais para evitar danos irreversíveis. Por isso, é vital não esperar os sinais aparecerem. Se você não mede sua pressão arterial com regularidade, é como dirigir um carro sem ver o velocímetro. Você não sabe a que velocidade está até que ocorra um acidente. Isso é ainda mais verdadeiro após os 60 anos, quando a elasticidade natural dos vasos sanguíneos diminui, tornando-os mais vulneráveis aos danos da hipertensão. A boa notícia? Essa ameaça silenciosa pode ser controlada. Um hábito simples, mas poderoso, é ter um medidor de pressão arterial em casa. Medir sua pressão todos os dias no mesmo horário, de preferência pela manhã antes do café ou à tarde após um descanso, pode fornecer informações valiosas para proteger sua saúde. Anote suas medições num caderno ou use um aplicativo. Preste atenção aos números. Leituras acima de 120, 80 mmHg merecem atenção. Se os valores se aproximam ou ultrapassam 130, 80, é hora de procurar um médico para orientação e, se necessário,
e iniciar tratamento. A intervenção precoce, seja com mudanças no estilo de vida, como alimentação saudável, exercícios leves e controle do estresse, ou com medicação, pode evitar consequências graves. Lembre-se, um AVC pode acontecer em segundos, mas o dano que o provoca se desenvolve silenciosamente por anos. Não deixe que orgulho, descuido ou procrastinação o impeçam de conhecer seus números e assumir o controle da sua saúde. Informação é poder, e medir sua pressão é um gesto simples que pode salvar sua vida. Agora vamos colocar tudo isso em perspectiva. Você acabou de descobrir 10 hábitos que podem comprometer sua saúde cerebral dia após dia. E aqui está a boa notícia. Todos eles podem ser mudados. São atitudes simples como beber água ao acordar, trocar alimentos processados por refeições caseiras, fazer pausas para aliviar o estresse, dormir bem e monitorar a pressão. Cada um desses passos é um voto a favor da sua independência, da sua capacidade de se mover, de falar e de viver plenamente ao longo dos anos. O AVC não afeta apenas os muito idosos ou doentes. Ele se aproveita de pequenas vulnerabilidades cotidianas que todos nós podemos ter. Pense nesses hábitos como a base de um prédio. Se cada pilar for construído com escolhas ruins, mais cedo ou mais tarde, o prédio desaba. Mas se cada base for sólida e saudável, ele se mantém firme e você também. Falamos muito sobre como cuidar do cérebro e evitar riscos, mas agora é hora de voltar a atenção para outro órgão vital, o coração. Muitas vezes o damos como garantido, mas ele também enfrenta ameaças silenciosas, especialmente com o passar dos anos. Um cirurgião cardiovascular com décadas de experiência tem um alerta importante. Há um hábito comum, praticado por milhões de pessoas todos os dias, que silenciosamente enfraquece o coração. E não é fast food, nem sedentarismo. É algo muito mais comum. E por isso, mais perigoso. À medida que envelhecemos, é natural cuidar mais da saúde. Mas apesar de comer melhor, caminhar e seguir o que o médico diz, muitos acima dos 60 anos ainda sentem o coração cansado, pesado. É comum acordar sem energia ou perceber picos de pressão sem motivo aparente. Isso é um sinal de que o coração está pedindo atenção. Esse especialista identificou 10 hábitos muito comuns que, mesmo parecendo inofensivos, estão enfraquecendo silenciosamente o coração e o cérebro. Alguns têm a ver com o que você come no café da manhã, outros com como lida com o estresse, e outros ainda com o que faz antes de dormir. A ideia aqui não é assustar, é empoderar você com conhecimento real, porque todos esses hábitos podem ser corrigidos com mudanças simples. Vamos descobrir quais são e como evitá-los para manter seu coração forte e saudável por muitos anos. Hábito número 1. Tomar café da manhã com alimentos gordurosos ou processados. O que você costuma comer no café da manhã? Para muitas pessoas, um café típico pode incluir bacon, salsichas, ovos fritos, pão branco com manteiga, cereais açucarados ou um café bem forte com creme. Embora isso possa parecer reconfortante, até tradicional, esse tipo de café da manhã está entre os mais perigosos para o coração, especialmente depois dos 60 anos. Por quê? Porque nas primeiras horas do dia, o sangue está naturalmente mais espesso. Consumir gorduras saturadas ou açúcares nesse momento provoca picos bruscos de colesterol e pressão arterial, dia após dia, ano após ano. Esse impacto constante no sistema circulatório vai danificando as artérias, aumentando o risco de infarto, especialmente pela manhã, quando estatisticamente ocorrem mais ataques cardíacos. Além disso, esse tipo de café da manhã causa queda de energia pouco tempo depois. O que começa como um impulso matinal termina em fadiga, que traz mais desejos por açúcar, sonolência e um ciclo de alimentação desnecessária ao longo do dia. É como uma montanha-russa metabólica que não só prejudica o coração, mas também esgota o sistema nervoso. O que fazer? Comece trocando seu café da manhã. Experimente aveia com frutas, pão integral com abacate, ovos cozidos ou vitaminas naturais. Essas opções mantêm a energia estável e aliviam a carga sobre o coração. Evite também os açúcares escondidos no café. Em vez de creme e açúcar, prefira café preto ou infusões. E se tiver dificuldade em identificar o que é saudável, existem ferramentas como o Senior Health Tracker,
Um aplicativo que sugere refeições amigas do coração, lembra da medicação e permite registrar dados como a pressão arterial. Ter uma orientação acessível no bolso pode ser a diferença entre simplesmente viver ou viver bem. Você sabia que o que você come no café da manhã pode determinar se seu coração estará protegido ou em risco? Conte pra gente nos comentários. O que você costuma comer de manhã? Hábito número 2. Levar uma vida sedentária. Depois dos 60 anos, muitas pessoas passam boa parte do dia sentadas, assistindo TV, lendo ou apenas descansando. À primeira vista, isso não parece grave. É natural querer desacelerar, aproveitar com mais calma. Mas aqui entra um inimigo silencioso, a inatividade física constante. Quando o corpo fica muito tempo sem se mover, o fluxo sanguíneo desacelera. Essa lentidão favorece o acúmulo de gordura nas artérias. O coração, forçado a bombear com mais força, vai se desgastando aos poucos. Esse esforço contínuo eleva a pressão arterial e enfraquece o músculo cardíaco gradualmente. O mais preocupante é que tudo isso pode acontecer sem sintomas aparentes até que seja tarde demais. Além disso, o sedentarismo acelera a perda de massa muscular e causa rigidez nas articulações, tornando tarefas simples como subir escadas ou caminhar por algumas quadras um verdadeiro desafio. A energia diminui, a fadiga se torna constante e a qualidade de vida começa a se deteriorar sem que você perceba. Mas a solução não é radical. Não é necessário correr uma maratona, nem levantar peso. Caminhar 30 minutos por dia, mesmo que em 2 blocos de 15 minutos, já é suficiente para ativar sua circulação, fortalecer o coração, reduzir o estresse e melhorar os níveis de colesterol. Estudos mostram que esse hábito pode reduzir o risco de infarto em até 50%. Descubra como o álcool, mesmo em pequenas quantidades, pode inflamar seu coração e aumentar o risco de arritmias silenciosas. Saiba mais no hábito 3. E se você tem mobilidade reduzida, até alongamentos leves, exercícios com apoio ou movimentos na cadeira já fazem diferença. O importante é não deixar o corpo enferrujar. Um pouco de movimento todos os dias pode manter sua independência, sua força e a saúde do coração por muito mais tempo. Hábito número 3. Consumo frequente de álcool. Durante muitos anos se repetiu a ideia de que uma taça de vinho por dia faz bem ao coração. E embora alguns estudos apontem possíveis benefícios em quantidades moderadas, a realidade muda e muito quando falamos de pessoas com mais de 60 anos. A partir dessa idade, o corpo processa o álcool de forma mais lenta e seus efeitos se tornam mais intensos e prolongados. Mesmo pequenas quantidades podem aumentar o risco de arritmias, pressão alta e insuficiência cardíaca. O álcool também favorece a inflamação no organismo e contribui para o acúmulo de gordura ao redor do coração, afetando seu funcionamento ao longo do tempo. E há um detalhe crucial: a interação com medicamentos. Muitas pessoas idosas usam remédios para pressão, colesterol, circulação ou sono. O álcool pode interferir na eficácia desses tratamentos ou potencializar seus efeitos colaterais de maneira perigosa. Então, o que fazer? Se você já tem alguma condição cardíaca ou está em grupo de risco, o mais prudente é evitar o álcool completamente. Se optar por consumir, que seja apenas em ocasiões especiais e em quantidades muito limitadas. Muitos adultos mais velhos notaram melhorias reais na pressão arterial, na qualidade do sono e até no humor ao reduzir ou eliminar o álcool. E em seu lugar, encontraram novas formas de relaxar. Uma infusão quente, música suave ou um banho tranquilo antes de dormir. Pequenos gestos assim podem se tornar grandes aliados do seu coração. Hábito número 4. Consumir sal em excesso. Talvez você não perceba, mas o sal está presente em praticamente tudo o que você come. Desde o pão do café da manhã, até sopas enlatadas, queijos, conservas e petiscos industrializados. E se ainda tem o hábito de adicionar sal a cada prato, é bem provável que sua ingestão diária de sódio esteja muito acima do recomendado. Com o tempo, os rins perdem eficiência para processar o sal. Isso faz com que o corpo retenha mais líquidos, aumentando o volume de sangue em circulação e, por consequência, elevando a pressão arterial. É um processo silencioso que pode passar despercebido por anos, enquanto danifica o coração, as artérias
os rins e até o cérebro. Outro agravante: muitas pessoas idosas começam a perder a sensibilidade ao sabor, o que as leva a usar ainda mais sal para sentir gosto. Um ciclo vicioso perigoso. O que fazer? O ideal é não ultrapassar 1 mg de sódio por dia, menos de 1 colher de chá rasa. Para isso, leia os rótulos dos alimentos, troque petiscos salgados por versões sem sal, evite comidas congeladas ricas em sódio e aposte em temperos naturais como alho, limão, ervas e especiarias. Cozinhar em casa, com ingredientes frescos e controle sobre o que você consome, é uma das formas mais eficazes de proteger sua saúde a longo prazo. Hábito número 5. Uso excessivo de celular ou televisão à noite. Para muitos idosos, encerrar o dia em frente à TV ou mexendo no celular na cama virou rotina. E é compreensível, afinal. São formas de relaxar. Mas o que parece inofensivo pode estar sabotando sua saúde cardíaca. As telas de dispositivos eletrônicos emitem luz azul, que interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Com isso, dormir se torna mais difícil e o descanso, de má qualidade. Mas dormir mal não é só cansaço. Durante o sono profundo, a pressão arterial deve baixar, o açúcar no sangue estabiliza e o coração entra em fase de reparação. Se isso não ocorre repetidamente, o sistema cardiovascular começa a se deteriorar. O risco de arritmias, colesterol elevado e doenças cardíacas aumenta mesmo sem sintomas. O que fazer? Crie uma rotina para dormir melhor. Desligue telas pelo menos 1 hora antes de se deitar. Em vez de TV ou celular, leia um livro. Ouça música leve, medite ou faça alongamentos suaves. Se for difícil largar o celular, use aplicativos para limitar o uso à noite ou deixe o aparelho fora do quarto. Dormir bem não só melhora o humor, é também uma das formas mais eficazes de proteger seu coração. Se este conteúdo está ajudando você, inscreva-se no canal para continuar recebendo dicas que fortalecem sua saúde e cuidam do seu coração. Hábito 6. Reprimir o estresse, a raiva ou a tristeza. Durante muito tempo, acreditou-se que demonstrar emoções era sinal de fraqueza. Por isso, muitos idosos preferem silenciar o que sentem. Não querem preocupar os filhos, nem parecer um peso para os outros. Mas aquilo que não se diz, o corpo armazena, e o coração é um dos primeiros a sofrer as consequências. Reprimir emoções como tristeza, ansiedade ou raiva tem um preço. O estresse emocional constante ativa a liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, que contraem os vasos sanguíneos, elevam a pressão arterial e aceleram os batimentos cardíacos. Com o tempo, esse estado de alerta contínuo desgasta o coração, aumenta o risco de arritmias, infartos e até insuficiência cardíaca. E o mais importante, nem a melhor alimentação, nem o exercício mais disciplinado conseguem compensar os efeitos de um estresse emocional mal gerenciado. Você sabia que ignorar a apneia do sono mantém seu coração em alerta constante? Descubra como identificar e tratar esse problema no hábito 7. A boa notícia é que liberar emoções não significa perder. O controle significa se curar. Falar com um amigo, escrever em um diário ou praticar técnicas de respiração por alguns minutos ao dia pode fazer uma grande diferença. Mindfulness, Tai Chi, yoga leve, todas essas práticas trazem benefícios reais para o sistema cardiovascular. Hábito 7. Ignorar a apneia do sono e os roncos. Roncar alto à noite costuma ser visto como algo incômodo, mas inofensivo. No entanto, muitas vezes é sintoma de uma condição séria chamada apneia do sono. Esse distúrbio é caracterizado por pausas na respiração durante o sono, às vezes por segundos, às vezes por minutos. A cada queda de oxigênio, o coração entra em estado de alerta. Esse esforço repetido, noite após noite, eleva a pressão arterial, desregula o ritmo cardíaco e, com o tempo, pode levar à insuficiência cardíaca ou até à morte súbita. O mais preocupante é que muitas pessoas com apneia nem sabem que têm o problema. Não acordam durante os episódios, mas no dia seguinte sentem cansaço inexplicável, dor de cabeça ao despertar, irritabilidade ou sonolência constante. Como saber se você está em risco? Se alguém comenta que você ronca alto, que para de respirar por alguns momentos,
Ou se você acorda muitas vezes durante a noite, procure um médico. Você sabia que o hábito 8, comer frituras e fast food regularmente, está entre os mais perigosos para o seu coração? Um exame do sono pode confirmar o diagnóstico. Os tratamentos mais comuns incluem o uso da máquina CPAP, dispositivos bucais que mantêm as vias aéreas abertas ou até mudanças simples como dormir de lado. Dormir bem não é luxo, é prevenção cardíaca. Durante o sono profundo, o coração entra em fase de reparo. Sem oxigênio suficiente, esse processo é interrompido. Por isso, dê ao seu corpo o que ele precisa. Não ignore os roncos. Eles podem ser o grito de socorro do seu coração. Hábito 8. Consumir fast food ou frituras com frequência. Depois de um dia longo e cansativo, é muito tentador pedir um hambúrguer, batatas fritas, frango empanado, pizza ou pastel. Um agrado ocasional não faz mal. Mas quando esse, de vez em quando, vira algo semanal ou diário, o impacto no coração pode ser devastador. Os alimentos processados e fritos geralmente estão carregados de gorduras trans, saturadas e sódio, uma combinação que engrossa o sangue, eleva o colesterol LDL, o ruim, e endurece as artérias. Com o tempo, essas placas obstruem a circulação, aumentando muito o risco de infarto ou AVC. Além disso, o fast food costuma ser pobre em nutrientes essenciais e geralmente vem acompanhado de bebidas açucaradas, que intensificam a inflamação no corpo. Alternativas? Faça versões caseiras e saudáveis. Use a air fryer em vez de fritar no óleo. Asse no forno ou grelhe. Substitua as batatas fritas por batata doce assada e o hambúrguer tradicional por opções vegetais ou carnes magras. Sirva com saladas e proteínas como atum, frango ou ovo, temperadas com azeite e limão. Você não precisa abrir mão da praticidade só da baixa qualidade. Pequenas trocas feitas todos os dias podem ajudar a prolongar e melhorar sua vida. Hábito 9. Ignorar a hipertensão e abandonar a medicação. Esse talvez seja o hábito mais comum e mais perigoso que vejo no consultório. A hipertensão, conhecida como o assassino silencioso, pode não apresentar sintomas por anos, mas nesse tempo ela vai danificando lentamente o coração, as artérias, os rins e o cérebro. Esquecer ou abandonar o remédio da pressão é uma das causas mais letais de infartos e AVCs. Não coloque sua vida em risco, seja constante. Muitos idosos param de tomar os medicamentos porque estão se sentindo bem, ou porque acabou a receita e não foram buscar outra. Outros tomam de forma irregular ou simplesmente se esquecem. O problema é que a pressão alta não dá sinais até que aconteça um evento grave. A hipertensão não tratada engrossa as paredes do coração, endurece as artérias e reduz a circulação. A longo prazo, isso pode causar insuficiência cardíaca, doença renal crônica e até perda de visão. O que fazer? Se você tem medicação prescrita, tome todos os dias, sem desculpas. Se tiver efeitos colaterais, converse com seu médico, há muitas opções disponíveis. Registre suas medições em casa e use lembretes, organizadores de comprimidos ou aplicativos para não esquecer nenhuma dose. Combine o tratamento com alimentação com pouco sal, controle do estresse e atividade física. Um comprimido pode ser a diferença entre viver com saúde ou enfrentar complicações graves. A regularidade é sua melhor aliada. Hábito 10. Fumar ou conviver com fumantes. Todos sabem que fumar faz mal, mas muitos idosos pensam: agora já é tarde para parar. O mal já foi feito. Nada poderia estar mais longe da verdade. Parar de fumar em qualquer idade traz benefícios quase imediatos, especialmente para o coração. Fumar e respirar fumaça de terceiros aumenta muito o risco de morte súbita e doenças cardíacas. Pare de fumar, salve sua vida. A fumaça do cigarro danifica o revestimento interno das artérias, causando inflamação e facilitando o acúmulo de placas. Isso endurece e estreita os vasos, exigindo mais esforço do coração. Além disso, fumar reduz a quantidade de oxigênio no sangue. O coração precisa bater mais rápido para suprir o corpo, o que aumenta o risco de infarto, AVC e doença arterial periférica. O fumo passivo também é perigoso. Morar com um fumante pode elevar o risco de doença cardíaca quase tanto quanto fumar diretamente. O que você pode fazer? Se você fuma, considere seriamente parar.
Mesmo depois de décadas, os benefícios começam em poucos dias. A pressão arterial cai, a circulação melhora e os pulmões começam a se limpar. Em 12 meses, o risco de doença cardíaca cai pela metade. Busque apoio adesivos de nicotina, grupos de apoio ou ajuda médica. E se você mora com fumantes, estabeleça limites. Crie áreas livres de fumaça. Mantenha a ventilação e converse com carinho sobre a saúde de todos. Seu coração merece respirar ar puro. Agora que você conhece os 10 hábitos que prejudicam o seu coração, quantos deles fazem parte da sua rotina? Não se trata de culpa, e sim de mudança consciente. Com pequenos ajustes diários, você pode fortalecer o coração e viver melhor. Ferramentas como o aplicativo Senior Health Tracker podem te ajudar a controlar hábitos e medicamentos. Lembre-se, cada passo conta. Seu coração não precisa de perfeição, ele precisa de constância. Obrigado por nos acompanhar neste vídeo. Continue assistindo o próximo conteúdo para seguir aprendendo e cuidando da sua saúde. Esperamos por você.